ao sinal. Sejam bem-vindos ao primeiro direto, desta vez. Oi, pessoal. No Facebook. Vamos esperar só que entre aqui pessoal aqui a ver isto. Ok, também vou dar já aqui aquela partilha. Vamos agora esperar aqui que o pessoal entre. Duas pessoas a ver a gente, ok. Ora então, como eu estava a dizer, olha a Marta, como eu estava a dizer, este é o nosso primeiro live aqui no Facebook. Espero que desta vez o som já esteja ok. Hoje temos aqui mais uma vez o atirador de Actionair, Sérgio Santos, conhecido como Holly também. Ele é um atirador de Actionair, é uma vertente de tiro dinâmico em Airsoft. Ele é um atirador bastante conceituado cá em Portugal e também já tem feito algumas provas lá fora. Se quiseres falar um bocadinho sobre como é que começaste ou o que é que puxou para o tiro dinâmico, Força à vontade. Está à vontade. Parece que já vi isto em algum lado. Boas, pessoal. Vou começar a falar aqui, pelo que o Bruno disse, como é que eu me interessei pela modalidade. Fui convidado por um colega meu, colega e amigo, um grande abraço. Fomos a uma prova, a primeira experiência, ali em Bucelas, assim, meio em tom de brincadeira, competição, para também começar a aprender e tal. Correu bem, fiquei em segundo lugar, no shoot-off fiquei em primeiro, comecei a ganhar aquela vontade. Depois fui pesquisando, fui estudando, fui vendo vídeos, comecei-me a interessar cada vez mais, até que pronto, comecei a investir, principalmente em tempo, e em treino, e deu resultados e continuamos aí fortes. Uhum. Aqui o pessoal está a dizer que desta vez o som está bom, portanto já dá para a gente ter aqui uma conversa aqui porreira. Está tudo ok, o pessoal aqui está tudo a dizer que o som está bom desta vez, portanto está bom. Quantas pessoas a ver? 23 neste momento. Boa. Já está Bom, bem melhor, bom, já sim. está bom. Sérgio, vamos tentar agora responder àquelas perguntas que o pessoal tinha feito. Sim. O pessoal tinha perguntado o que é que era preciso de material para começares a praticar o Actionair. E já agora vamos tentar explicar o que é o Actionair para quem não saiba. Sim. Porque de certeza que há pessoas que não sabem minimamente o que é. Claro. Tu ia só pedir assim por alto. Vou explicar assim por alto em que é que consiste. O Actionair consiste em executarmos várias pistas durante uma prova, onde temos de ter atenção à rapidez da pista, a precisão, a agilidade, estratégia, onde existem tipos de alvos em cartão, em metal, com diversas pontuações. Isto também depois é um bom vídeo para a gente fazer posteriormente, detalhadamente. Pode ser feito, sem problema. Mandei tudo para o chão. Basicamente é isso. É uma pista onde se conjuga a velocidade com a precisão. E desengane-se quem pensa que é só rapidez, ou desengane-se quem pensa que é só acertar no meio e está feito. Exatamente. Sim. Para quem não sabe e esteja mais habituado, se calhar, ao tiro real, o Actionair é em tudo bastante semelhante ao IPSC que se pratica cá em Portugal e por isso muito fora. Portanto, uma pessoa para começar a praticar o Actionair, que tipo de material é que precisa para... Ok. Basicamente precisa de um cinturão. Cinturão esse que, isto falando mais para o pessoal que já pratica o Airsoft recreativo, um cinturão que passa... Estou a ver que por acaso eles têm ali. Sim. Estou a vê-los ali. Que basicamente desde que ele passe dentro das presilhas das calças, tá bom. Está operacional para
para a pista. Estamos a falar de uma coisa mesmo, base dos bases. Sim, pá. sim, sim, Mesmo sim. base dos Um bases. cinturão que basicamente a gente tem aqueles 3 euros, 4 euros Sim. militares, basta passarem dentro das presilhas das calças, é o suficiente. Além disso, precisamos também, no mínimo, de 2 porta-carregadores. Sim. Esses têm de ser rígidos, não podem ser moles nem de tecido, têm de ser mesmo rígidos. É? Sim. Além disso, precisamos também de um coldre. O mais usual são os coldres de saco rápido, mas não é estritamente necessário. Pode ser um coldre tático. Aqueles coldres da Citac, por exemplo. Sim, exatamente, da Citac, ou mesmo um coldre em Kydex. Sim. Claro, desde que seja rígido, é suficiente e tem de ter retenção. Vou já mandar aqui, aproveito que falaste em coldres, vou mandar aqui um abraço para o Joe Crow. Corpo, grande abraço. Grande abraço. É sempre bom lembrar. Sim, claro que sim. Portanto, não é preciso muito. Em questões de réplicas, temos inúmeras escolhas. Qualquer uma dá. Sim. Qualquer uma dá. Atenção, há aqui uma ressalva. Tem que ser a gás. Tem de ser a gás e tem de ter blowback. Ah, é? Sim. Ok. Não. A parte do blowback eu não sabia. Sim, porque existem armas a gás sem blowback. Sim. Ou seja, essas não podem entrar em competição. Está claro pela vantagem que tem, né? Sim. Da quantidade de gás que é dispersa e além do disso, movimento. Exatamente. Ou seja, armas elétricas estão excluídas, armas de mola estão excluídas. Também, à parte dos campeonatos nacionais, que já lá vamos falar, Sim. também já estás numa fase em que tens feito alguns campeonatos lá fora. Sim. E que até já chegaste ao ponto, e ainda bem, de teres algum tipo de ajuda, seja por parte de empresas que te ajudam Sim, a conseguir. Isso tenho de agradecer, claro, aos meus patrocinadores. Sim. Deixo aqui, desculpa lá. Não, isto é uma coisa livre. Isto é uma coisa super livre. Como é claro. A Associação Lusitana de Airsoft também. E o Mr. Johnny, o meu barbeiro também, apoia também como pode. Pá, estes 3 patrocinadores são essenciais para que eu consiga cada vez mais e melhor ir lá fora e poder representar. Sim. Foram 2 experiências muito boas, as 2 positivas. Consegui concluir o objetivo das 2, que era o top 10 da minha categoria. E fiquei super contente. E já estamos a trabalhar para o top 5, que é mais complicado, mas já estamos a trabalhar. Já foste aonde? Já foste à Inglaterra? Fui à Inglaterra, ao Airsoft Surgeon de 2019 e fui ao Dutch Open de 2019. Em que lugar é que ficaste na tua categoria? No Airsoft Surgeon, na minha categoria, fiquei em 10º. E no Dutch Open fiquei em 7º. Vale a pena dizer que isto são patamares a nível internacional. Isto não é. Sim, exatamente. Não é. Pronto. Ficar em 7º ou em 10º a nível internacional já começa a ser bastante bom. Sim. Espero que vais por aí acima. Eu também espero que sim. Para o início já é bastante bom. Ótimo. Foram 2 realidades que eu vi completamente diferentes do que estou habituado cá em Portugal. Uma competição extrema, que não estou habituado àquela pressão, a tanta quantidade de atiradores, as próprias grandes marcas a verem-nos em pista. Os olhares todos. Sim. Não lá a ver. É muito diferente, mas também me fez evoluir extremamente em 2 provas, em pouco espaço de tempo. Notei a minha evolução. Principalmente nesta última prova na Holanda, fiquei numa esquadra onde estavam os grandes todos. E deu para aprender mesmo muito. Não tens tido alguma diferença? Sim, mas o engraçado é que até houve ali atenção, foram 24 pistas, houve ali duas pistas que eu e eles a diferença não foi mínima, mas depois a consistência nas outras 22, a diferença aí também já se notou e viu-se bem a diferença e onde é que está os verdadeiros campeões e a própria maneira como eles levam a competição. Isso também me fez aprender muito. Diz-me só uma coisa, cá a nível nacional nós temos, se eu não estou em erro, 2 campeonatos distintos. Sim. Temos o TDA da parte da Mana. Sim. E da parte da ALA, recordam-me só o nome? É assim, faço também aqui só um parênteses. Isto não é o campeonato da Action Air, que eu estava a referir,
não é da aula. A aula participou com a Ala Cup, uma taça dentro do campeonato da Actionair. Ok. Ou seja, não é um campeonato criado pela aula, só para que o pessoal perceba. Sim. Enquanto que o TDA é um projeto criado dentro da associação da ANA, Sim. o campeonato da Actionair não é uma secção criada dentro da aula. É uma organização que criou um campeonato e a aula fez uma taça dentro desse campeonato, sim. Ok. E em termos de organização, em termos de atiradores, já sabemos que cá em Portugal é uma coisa recente, é uma coisa que se calhar que existe há quantos anos, mais ou menos? É assim, e pelo que eu sei, eu pratico há 2 anos e meio, talvez. Sim. Mas sei que já se fez isto quase há 10 anos atrás. Sim, se não estou enganado, até foi lá para os lados do Norte. Isso não sei precisar, acho que sim, mas eu sei que houve malta que já tentou fazer e não sei ao certo quem, nem eu acho que há muito tempo como. atrás que já houve uma prova assim parecida. O pessoal souber que diga, não é? O pessoal está aí para participar. Mas notas muita diferença em termos de organização, em termos de pistas, ou seja, os acessórios utilizados. Notas muita diferença? Ao longo destes 2 anos, no início havia muita diferença. Sim. Havia muita diferença por diversos motivos, havia muita diferença entre organizações. Atualmente está tudo uniformizado, temos as mesmas regras, temos o mesmo tipo de pistas, logicamente, com algumas modificações, como é lógico, as ideias não são todas iguais, mas basicamente temos as mesmas condições a nível das organizações. Para os atiradores é muito bom, porque nós vamos para uma coisa e sabemos para o que é que vamos. Não temos de diferenciar uma coisa do lado esquerdo e outra do lado direito. Não, é tudo naquele padrão. Então, E só falta nós, Portugal, sermos a região IPSC. Exatamente. Portanto, o que limita, por vezes, aqui lá fora. Sim. Tudo o que seja provas internacionais de nível 3, em que uma das condições é sermos região IPSC. Sim, ficas limitado. Fico logo castrado porque não... Era uma coisa que... Era ótimo, era o que faltava. Era uma coisa que era boa, era, por exemplo, mandar para o ar, como estas coisas. Era bom que se calhar a FPT agarrasse disto e visse com outros olhos e se calhar como uma entrada para o tiro dinâmico também. Sim. Como sabes, eu também já estou nesse caminho. Sim, no tiro dinâmico. Com o Real Deal. O Real Deal, exatamente. Eu acho que era uma vantagem, não só para os atiradores, como para a própria federação, agregar essa modalidade, porque íamos ter muito mais atiradores. Temos atiradores, incluindo a ir lá fora disputar campeonatos internacionais, o que é ótimo. Que era bom para o nosso país sim. E para o tiro em geral. Sim. Temos até boas classificações. Acho que era de se agarrar. Como é lógico, não sou eu que estou lá dentro e não sei o que é que isso pode movimentar de negativo. Sim. Mas, a meu ver, eu acho que era só benéfico estarmos agregados, atenção que estou a falar do tiro prático Actionair. Sim, não um airsoft recreativo. Não um airsoft recreativo, exatamente. Sim. Acho que era benéfico, tanto para atiradores como para a própria federação. É da tua intenção também, agora, és atirador desportivo também, sim. Fazes aquela progressão de 4 anos até chegares ao IPSC e queres praticar IPSC a sério? Claro. Esse vai ser o... Esse já é o objetivo, não é? Este já é o objetivo. O problema mesmo são 4 anos de espera em que lá está o Actionair vai-me ajudando a desanuviar, a tentar esquecer aqueles 4 anos de precisão, porque sinceramente sim. para o que eu me estou a preparar, ou para o que eu quero seguir, estes 4 anos não me vão ajudar em nada para esse fim. Não sei se me fiz entender, mas eu para ir para uma disciplina de tiro dinâmico, ficar 4 anos a fazer... Eu compreendo perfeitamente o que é que estás a dizer, porque só no final deste ano é que eu consegui passar esses 4 anos. Sim. Até chegar a C. Pronto.
bom, existe agora novas provas, como por exemplo o Steel Challenge, que já introduz um bocadinho, é bom, já introduz um bocadinho o tiro dinâmico, não que o atirador se mova de um lado para o outro, mas pelo menos tem um dinamismo dos alvos e aquela. Pronto. Já podemos chamar assim, uma disciplina de entrada ou algo assim do género para o IPSC. Portanto, basta as últimas duas provas que eu fui a uma, as duas primeiras provas que, se eu não estou a erro, saíram em calendário nacional da FPT. Eu fui a uma, vi mais ou menos como é que aquilo era, gostei que houvesse, mas as coisas às vezes ou são bem feitas ou não. E notei algumas diferenças sobre aquilo que se pratica lá fora, o verdadeiro Steel Challenge e o Steel Challenge que foi feito cá. É bom que haja, mas é bom que aquilo evolua. Sim. Eu infelizmente não tive a possibilidade de ir. Não, é complicado, aquilo era errado, se era acima do Porto, aquilo mas a minha situação foi mesmo que só soube em cima da hora e já não me era possível. Sim. Mas é claro que tenho todo o interesse em que haja mais e que evolua e quer estar presente. Sim. E diz-me uma coisa, a gente já tem aqui uma perguntinha relacionada com o Actioner. Tensionas no futuro, quando lá chegares, quando chegares a ser praticante IPSC, tensionas continuar a praticar o Actioner ou não? Sim. Como competição, treino vale a pena? Treino sim, sem dúvida. Estamos a falar em termos de competição. Sim. Isto é um tema que eu já pensei que, bem, quando estiver no Real Deal, vou deixar o Actioner. Já pensei que, não, se calhar vou continuar. Já pensei, não, vou estar no IPSC, mas o Actioner só para treinos. Mas não, acho que definitivamente descobri que vou ficar nas duas modalidades. Isto era bom ouvir aqui pessoal do IPSC. E o Ramos entrou agora. Hey, Ramos! Anda Ramos! O Ramos entrou agora, por acaso. E era bom que houvesse alguém aqui que nos dissesse sobre aquilo que pensa de treinar IPSC com armas de airsoft. Era bom que houvesse aqui alguém que realmente falasse sobre isso, porque como movimentação e memória muscular e treino de memória muscular, eu considero que seja bom, embora eu ainda não pratique o IPSC, vamos lá chegar um dia, brevemente, penso eu, mas que memória muscular e movimentação é bom. Agora, sobre a parte dos disparos, as opiniões dividem-se um bocado. Claro, sim. O peso é diferente, estamos a falar do disparo em si, claro, não é? Efetivamente tem outra carga, é diferente, efetivamente o disparo nunca há de ser aproximado sequer. Mas eu acredito, e ainda não fazendo o PSC, acredito plenamente que o treino em seco em casa, o treino da memória muscular, seja o saque, seja as trocas de carregador, seja o alinhamento de miras, nós temos armas de airsoft exatamente com o mesmo peso das reais. Temos, maioritariamente, elas são ali semelhantes, mas temos... Eu há pouco falava ali um bocadinho, eu vou dar um exemplo. Nós, antes disto, estávamos a falar, por exemplo, da Glock, da Umarex. Sim. Eu não sei se vai ser realmente com o mesmo peso, se não, pronto, lá está, foi o próprio Glock que permitiu que a Umarex fizesse um modelo. Não sei se irá ser exatamente o mesmo peso. Não é? Pronto. Mas pronto, todo o treino em si que se possa fazer em casa, eu acho que é benéfico e acho que é fundamental para o treino em si, para uma boa prestação. Claro que sim. Temos aqui, pessoal... Perguntas. Elas estão aqui... Está aqui o João Rio a perguntar que categorias existem no Actioner. Ora bem, as categorias. Começamos pela categoria de clássico. São basicamente pistolas 1911, single stack. Basicamente é essa a categoria. Depois temos a categoria de production, que são armas de produção. Como elas saem da caixa, são assim que elas vão atirar, sendo que tem uma obrigatoriedade que tem de ser de double action. Tem que ser double action. Ou seja, tanfóglios, CZs, algumas SIGs, se não estou em erro, e também entram as Glocks, que apesar de não ter... Sim, exatamente.
Depois temos a categoria de standard, que Sim. já são armas que já se pode fazer. Isto falando um bocado por alto, tudo. Claro que há aquelas regras de quantidade de munições, as dimensões, isso tudo, que é um bocado mais específico. Mas dentro da categoria de standard já podemos fazer ali algumas alterações. Mas pronto, há coisas que não podemos pôr, por exemplo, compensadores, não podemos pôr miras holográficas, esse tipo de coisas. Depois temos a categoria de Open, que é o Vale Tudo. Mas é basicamente. É transformações na arma, é miras, é tudo. Basicamente é Tira isso. peso. Se bem que também há algumas condições. Pronto, também não é. Vale quase tudo. Também não é só pôr material ali para cima. Também há ali algumas coisas. Mas basicamente são essas 4 categorias que, tendo outras que também entram o revólver e isso, mas eu também já não sou a melhor pessoa para falar dos revólveres. Sim. Mais perguntas. Temos aqui o Pedro Fernandes. Não sei quem é, mas não sabes. Já o conheci lá em cima pessoalmente, na prova de Steel Challenge. E ele já está a dizer aqui que em 2020 já temos prova confirmada no mesmo sítio, em Ratos. Ok. É uma questão, Pedro, da gente ver o calendário e se eu tiver disponibilidade, porque em termos profissionais é sempre um bocado chato. É a questão da gente ver no calendário e se calhar a gente organizar-se. Eu tenho pena que o João Santos, desculpa. Eu tenho pena que o João Santos, também pertencente aqui ao canal, não tenha conseguido lá ir, porque não é possível. Nós somos aqui da zona de Lisboa, por aí fora. O João Santos é lá mais baixo. Pois. E é complicado a gente organizar-se e, por exemplo, ir só uma pessoa, 2, é complicado para a gente. Sim. Mas fica a ideia no ar. Tenho que ver, Pedro, em 2020 quando é que vai ser essa prova e eu consigo, por exemplo, no meu caso, eu consigo consultar já o calendário e tentar-te depois dar-te uma resposta, mas depois lembra. Action era a melhor escola para o IPSC. Santos, grande abraço. Talvez o seja. Sabes quem é este senhor? Paulo Santos. Paulo Santos é um ranger nacional e internacional de IPSC, uma pessoa que tem ajudado muito, mas mesmo muito, no crescimento do Actioneiro em Portugal. Embora não seja aquela pessoa que a gente vê em todas as fotos, é uma pessoa que realmente tem ajudado no Actioneiro. Um grande abraço, Paulo. Ok. Eu também acho que sim. Eu acho que se calhar dentro de tudo o que há, eu acho que o Actioneiro talvez seja realmente a melhor escola, porque se a gente tirar o Actioneiro de equação, vamos ter um atirador que se iniciou no tiro de precisão durante 4 anos e de repente tira uma pequena formação. Pronto, ele tem que saber, não é? Tem que saber o que ele está a fazer. Sim, claro. Mas tem uma pequena formação e de repente começa a correr de um lado para o outro, entre aspas. Sim, é outra realidade. É outra coisa que não tem nada a ver. Portanto, eu acho que é bom que isto exista porque vai dando outro dentro do que há, sim. É bastante. Eu concordo. Tiro desportivo é só para armas a sério. Nem. A gente não se pode esquecer que o ar comprimido, há pessoas que é uma arma a sério também, atenção. O ar comprimido existem muitas modalidades, como o BR-25, o Field Target, o C10, o P10, a carabina de cano articulado, existem muitas modalidades de ar comprimido. Portanto, acho que não é totalmente necessário fazer pum para ser desporto. Deixa-me só responder aí ao Miranda, também mando um abraço. O tiro esportivo é só para armas a sério. Eu sei, percebo o porquê deste comentário. Para mim, a ideia que eu tenho é armas, sejam elas réplicas, reproduções, têm de ser tratadas como armas. Sim. Ponto. Sim, se disparam. Dentro daquela parte, a gente às vezes ter aquelas pequenas guerrinhas com o pessoal que pratica airsoft de um modo recreativo e sobre a disciplina de cano e o dedo no gatilho e etc. Às vezes a gente, um bocado, mas tem a sua razão de ser, atenção. Como estava a dizer, tiro esportivo, armas a sério, armas a brincar, armas têm de ser respeitadas como armas, disparem elas munições assim, disparem munições assim, disparem plástico, têm de ser tratadas como armas. E como eu já li alguns, esta é uma modalidade que é reconhecida internacionalmente, mundialmente, por isso também tem de ser levada a sério. Uhum.
Aqui João Rio a perguntar o que farias para chamar mais pessoal para o Action? O que é que eu faria? Já estou a fazer. Sim, faz os workshops. Nomeadamente tenho feito alguns workshops de modo a chamar a malta. Malta que ainda não conhece, não sabe o que é modalidade, não sabe regras, não sabe os equipamentos, esse tipo de regras, não conhece, então já tenho feito alguns workshops para tentar chamar a malta e explicar no que é que consiste a modalidade. Sim. Já agora, quem quiser ter conhecimento disso, como é que pode fazer? É assim, primeiramente pode mandar uma mensagem para o Facebook e... Tens as páginas do Sérgio Santos pessoal e tens o Sérgio Holly. Sim, que é a minha página como atirador, só tem conteúdo de atirador, basicamente. Atleta também, atenção. Sim, claro. Mas, sim. Inclusive, em conjunto com o SCAP, temos um espaço agora em Belas onde a partir de janeiro vão ser feitos treinos regulares às quartas e às sextas-feiras. A malta queira experimentar, queira treinar, malta queira competir ou não, queira só experimentar, mande mensagem e isso é alinhavado e todos são bem-vindos e está aberto a todos. Tendo equipamento de segurança, equipamento APDs e armas pintadas. Uma pessoa associada e tudo legalizado, como manda a lei, chapa assim. Tudo conforme a lei, manda mensagem e a gente combina aí para tentar ainda chamar mais malta para a modalidade. Sim, senhor. Tu vês, por exemplo, que as lojas, isso foi já não sei quem é que me fez esta pergunta, mas eu guardei aqui. Tu achas que as lojas deveriam ter mais equipamento? Ou seja, que a oferta que as lojas têm ainda é pouca ou não? Okay. Dentro de se calhar colders de Real Deal, dentro de Real Deal, diga-se de marcas mais conceituadas, mais caras, não é? Uma coisa. É assim, atualmente as lojas têm o material para a malta começar. Ou seja, tem aqueles cintos básicos de IPSC, tem os porta-megs, os colders básicos de IPSC. Agora, todo aquele material Real Deal que tu falas, sim, eu digo Real Deal, o colder da Ghost, coisas assim, da Double Alpha, da Google River, não falta aí. Sim, marcas e material com qualidade. Estou aqui, por aí fora. É assim, eu compreendo, está em falta, tá, isso é um ponto, mas eu compreendo que a quantidade de atiradores que atualmente temos em Portugal não justifica. É assim, nós estamos a falar, pegando agora nos colders que tu tocaste aqui, estamos a falar de colders tudo acima dos 150 euros. Epá, e tu compras um colder por 20 euros que faz o efeito. Não faz o mesmo efeito. Claro que há pequenas diferenças de ajuste, diferenças de... Eu posso dar exemplos. Eu tive uma pista em Inglaterra e tive uma pista na Holanda em que decidi correr com a arma trancada, que só o fiz porque tinha o colder que tenho. Ou seja, eu com um colder de 20 euros não poderia fazer. Corria o risco de ela cair e ser desclassificada. Para o pessoal às vezes perceber, esta coisa às vezes quando a gente diz Real Deal, não é necessariamente, a gente liga muito se calhar as coisas mais caras às armas de fogo e coisas assim, mas contudo eu sei que tu utilizas um colder da Ghost com armas de airsoft. Sim. Porque não é, a diferença entre esses colders mais caros e aqueles mais baratos é na própria construção em si, não é? Sim. E em todos os ajustes. Na fiabilidade, sim, claro. Que têm para o atirador fazer mais abaixo, mais acima, mais para dentro, mais para fora, exatamente. São essas coisas que diferem, de umas coisas para as outras. Sim, claro. Uma pessoa começa assim a perceber mais um bocadinho, tem que investir porque vai tirar proveito desse tipo de equipamento. Claro. Mas sim, eu acho que além desse material, acho que falta nas lojas mais material para as próprias armas. Existe inúmeros. Olha, uma coisa que eu me vou queixar: carregadores. Às vezes eu já tive, por exemplo, uma Tokyo Mario Eagle Match. E foi difícil me encontrar carregadores PS. Olha, eu sou suspeito. Eu tenho uma Tokyo Maru. E não tiveste esse tipo, pronto, tudo bem. Acho que isso, pelo menos no meu caso... Eu acho que as lojas de Airsoft ainda vendem muito só o Eglock, que é
agora já começa a aparecer muito P07, P09, ainda bem. Sim. E mesmo as Shadows, para quem não sabe, existe a Shadow 1, existe já agora a Shadow 2 em Airsoft, tem que se pintar, não é? Aquelas platinas azuis têm que levar com o amarelinho por cima. Lá está. Mas eu acho que ainda, nesse aspecto, ou se tu procuras uma coisa, tipo treino, imagina que uma pessoa treina na realidade com uma Shadow 2 e decide por alguma razão querer arranjar, ela pode sempre arranjar, por exemplo, um kit ponto 22, pode sempre. Mas imagina... Estás a falar do Airsoft? Ou não, agora estou a falar do Real, mas agora vou para o Airsoft, pronto. Ela podia arranjar um kit ponto 22 ou comprar uma Shadow 2. E eu fico com aquela impressão, por exemplo, a Shadow 2 sai e não há carregadores. Assim, a Shadow 2, sim, a Shadow 2 já te dou razão. Pronto. Porque a Shadow 2, além de ser uma arma no Airsoft recente, pelo conhecimento que sei, tem estado esgotado ou por alguma razão. Sim. Agora, então dizes para quê? 2, 3 carregadores para uma pessoa começar a modalidade? É assim, obrigatoriamente 2. Obrigatoriamente. Agora, se estamos a falar numa... Estás a contar 2 spares, 2 de extra, ou estás a contar uma arma e outra? Da arma e outra. Sim. Pronto. Mas, tendo em atenção, sendo na categoria que estamos, se estiveres a competir com uma Shadow 2, à partida, estás numa categoria de production. Se estás numa categoria de production, só podes levar 15 munições a cada carregador. Ou seja, tens pistas longas que são 32 tiros. Então, obrigatoriamente tens de ter 3. Tens de ter 3. Okay? Por isso, o meu conselho é sempre mínimo 3 carregadores. Mínimo. Okay. Mais é mínimo, mas mínimo 3 carregadores. Ok. Estamos aqui com 29 pessoas em direto. Façam as vossas perguntas, tirem aqui as vossas dúvidas. Vai qualquer coisa. Que vocês tenham aí as vossas dúvidas, façam o favor de deitarem cá para fora, que isto serve mesmo para isso. Devia de haver mais ajudas para as organizações fazerem mais e melhor. Um abraço para o Sérgio. Mais ajudas para as organizações. Sim, eu concordo. Aliás, no direto que a gente tentou fazer no YouTube, eu falei um bocado disso, que foi a realidade que nós vimos, tanto na Inglaterra como na Holanda. Há inúmeras, além de lojas, grandes marcas que proporcionam um melhor espetáculo, contribuindo com grandes prémios, contribuindo com dinheiro para criar condições. Cá as organizações não têm esse grande apoio. Daí concordar com mas talvez um dia que a modalidade encontra-se em expansão. Isso é uma coisa que é certa, é uma coisa que é real. Este tipo de modalidade está em expansão em Portugal. E penso que num futuro haja talvez um maior interesse por parte de lojas no seu geral, embora a Shot Zone já o ajude bastante. Em termos de marcas e lojas, talvez queiram apoiar mais o Actionair, sem qualquer tipo de dúvida. Deixa só ver aqui mais o que é que a gente carregadores com fartura. Sim, ele é o Rio, ele atira com uma Glock. Já fez falta. Fez falta? Já fez falta e daí é a resposta. Ok. Pessoal, façam as vossas perguntas. Força aí. Pessoal do IPSC, diga o que é que acha do Actionair, sinceramente. Sinceramente, o que é que vocês acham do Actionair? O pessoal esteja aí do tiro a sério. Vá. Vamos chamar assim. Às vezes eu não gosto de fazer muito esta separação do fogo real para o Airsoft, porque pode ser mal interpretado por muita gente. Há muito pessoal que diz o pessoal das armas há sempre duas maneiras de interpretar a questão, não é? Tu podes dizer isso no tom de apenas a separação do real para o que não é real, mas também há aquela separação no sentido depreciativo, ou seja, o real é que é e tudo o resto. Infelizmente isso pode sempre haver essa dupla interpretação. Sim, mas não, no meu caso isso sim. Eu não estava aqui. Eu estava numa loja de Airsoft a falar de Actionair, não é? Temos aqui uma pergunta aqui do João Lorde Santos.
Não é Actionair, estás na Standard. Quando chegares a IPSC, vais continuar na Standard ou vais para a Production? Ou outra? Uma boa pergunta. Eu tinha idealizado, por motivos maiores, Maiores? por Sim. motivos maiores, ao final destes 3 anos que é o que falta, Sim. quando chegar ao IPSC, começar a atirar em Production. Sim. Mesmo pelo motivo óbvio. Diz-me só uma coisa. Sim. Ainda sei que ainda falta bastante tempo e se calhar durante esse tempo todo nós vamos mudando as nossas ideias, os nossos conceitos das coisas. Mas já tens assim na calha alguma marca e modelo para quando chegares ao IPSC? Claro que entretanto vai saindo outros e vai sim. Mas se fosse uma coisa para amanhã? Vou-te explicar isto como deve ser. Como estava a dizer, tinha idealizado ir para a Production. Sim. Para ir para uma Shadow 2 pelo o valor das armas ser bastante mais acessível do que no que eu estou agora em Standard. Sim. Falando no real. Mas também recentemente comecei a pensar de outra forma, que é, eu já treino com isto, os próximos 3 anos vou estar nesta categoria, se calhar vou tentar manter esta categoria. O valor é completamente diferente. Se eu tivesse escolher uma para amanhã, não sei, ainda não perdi tempo. Mais ou menos. Uma STI era o que eu queria, mas tenho que estudar ainda muito bem e vai juntando. Tenho 3 anos para ir juntando. Tenho 3 anos para ir juntando. Não sei como ainda que eu vou fazer, mas se não, irei para a Production, mas claro que gostaria muito mais da categoria de Standard. E dentro da Production? CZ. E Shadow 2? Era logo? Sim. Sem pensar? Sim, para Production, Shadow 2. Pelo que eu conheço e pelo feedback. Sim, claro, a gente conhece o Ramos. Claro. A gente sabe os motivos, às vezes, se calhar, porque é que ele utiliza, mas não deixa de ser uma excelente arma e, sim. E até a gente espremer aquilo até ao tutano. Sim, andou à cabeça. Andou à cabeça, não é? Exatamente. Mais perguntas aqui. Temos aqui o João Rio a perguntar: nas provas internacionais tiveste problemas com o gás derivado ao frio? Também foi um dos grandes problemas que eu tive. Só em prova, desculpa, já agora. Na Holanda. Na Holanda, sim. Tivemos uma prova em que lá dentro estava frio, mas cá fora estavam 0 graus, lá dentro devia estar um pouco melhor, mas mesmo assim estava muito frio. O que é que aconteceu? Além do frio, já não era bom, o gás que nos foi facultado, também eles era gás? Sim. Pronto, pensar que utilizavas não, também só, já agora explico, nunca pode usar o próprio porque não podemos levar o gás no avião. É uma das coisas que não se pode levar. É pressurizado. Lá, ao fazer a inscrição, quando chegavas lá, davam-te o cartãozinho de atirador, davam-te um cinto interno, bastante bom, que é o que eu uso agora, davam-te tipo um camelback. Quanto é que foi a inscrição? A inscrição era 80 euros. Inscrição 80 euros? Sim. Davam-te um cinto, davam-te tipo um camelback, davam-te tipo uns seminhos, tipo mentolitos, davam-te... Deram-te um camelback, mas que? Camelback ou camelback a marca de garrafa? Tipo um camelback, mas em plástico. Sim. Quase tipo uma garrafa. Sim. Da marca deles. Okay. Deram um chapéu da GG. Nada mal. Deram um saquinho, deram gás, bebês, tudo da Airsoft Surgeon. O que acontece? Esse gás, para mim, é fraco. Para o que eu tenho na arma, é fraco. Sim. Pena tu não teres trazido hoje, mas ele já tem uma corrediça toda em metal. Sim, porque ele já precisa de alguma forcinha para... Sim, já necessita ali um bocado diferente do original. Mas sim, foi um problema que eu tive lá, por ela não estar preparada para aquela realidade, para aquela temperatura, principalmente com aquele gás. Sim. Temos aqui o Sérgio Alexandre a perguntar, e já foi falado, mas vamos voltar, porque ele se calhar não estava presente, das diferenças entre os atiradores nacionais e os internacionais. O que é que falta para nós conseguirmos chegar lá? Principalmente a mentalidade desportiva. Sim. O que é que consiste uma prova daquelas? Agora criticando um bocado, mas contra mim falo, que é... Diz-me só uma coisa, tu achas que Portugal, como está, se nós fôssemos a região IPSC Actionair,
Achas que Portugal neste momento tinha arcabouço para organizar uma prova dessas ou não? Sim, sem dúvida. A nível da organização, sim, sem dúvida que sim. Lá está, mais uma vez, digo, o ideal seria juntar essas duas organizações que em conjunto faziam um excelente trabalho. Não tenho dúvidas. Que às vezes é preciso deixar aquelas guerrinhas lá. Sim, E não só. O propósito para a frente e fazer as coisas. Mas sem dúvida que tínhamos arcabouço para construir algo com aquele calibre. É claro que era preciso ajudas, mais uma vez, externas às organizações. Mas eu acho que nesse para caso, conseguir... eu acho que nesse caso não seria difícil. Como eu costumo dizer, às vezes navegando um bocadinho na maionese, não é? Sim. Mas talvez as próprias associações obterem ajudas de marcas ou de outras entidades. Sim, era uma possibilidade, sim. Aí, porque já são coisa como é o peso, não é? Sim. São associações representativas. Mas acredito que sim, até com menos ajuda já fizemos provas excelentes, com uma boa organização, num bom espaço. Mais ou menos cá em Portugal, quantas provas é que tens anuais? Norte a sul, consegues saber mais ou menos? É uma questão de contabilizar. Talvez este ano fizemos para aí aqui umas 12 provas. Se calhar mais. 15, talvez 15, só contabilizando. Mas já é um bom número. Foi menos que o ano passado. Mas entre 10 e 15, garantidamente. Eu acho que é um dos problemas que no IPSC está a acontecer. É a falta de provas. Porque é um desporto que não é barato. Nós sabemos que não é barato. E há poucos sítios para o poder praticar. Mesmo no Norte a Sul, aqui na nossa zona é um bocado mais complicado. É uma dificuldade. Mas estávamos aqui a falar sobre as diferenças, estavas a falar sobre a mentalidade. Principalmente a mentalidade dos atiradores. Mais no... Como é que eu ia te explicar isto? Um grande espírito de entreajuda. Mesmo naquele... Tu vês aqueles grandes atiradores. Comunicam uns com os outros, sem rancor, sem aquele tipo amoroso. Não existe nada. Não existe a vertente como aquilo quando Não, claro. Quando é altura, é altura, não é? Sim. Quando vou para competir, o mindset e... Aí acabou. E é sério. Mas mesmo na própria interação entre atiradores e rangers é completamente diferente. Estão todos ali, os atiradores, para fazer o melhor que conseguem, e os árbitros estão ali para ajudá-los a fazer o melhor que eles conseguem. Isso é uma cena brutal de se ver, é muito fixe. É difícil de explicar porque só mesmo sentindo. Porque os árbitros explicam várias vezes como é que não é, se tens dúvidas, se não tens dúvidas. É uma cena, não que cá não haja, mas lá é diferente. Talvez por ser, tu estás a falar com um árbitro que é sueco, que é italiano, que é francês, que é espanhol. E isso vai de encontro agora à próxima pergunta. Talvez também um bocado por isso, de haver aquela... não sei. Sei que é mesmo a interação entre atiradores e a organização, é excelente. Isto é aqui, obrigado João Rio por estar tão participativo hoje. Já temos árbitros que vão arbitrar provas internacionais. Deveríamos ter mais e porquê? Eu acho que eles próprios traziam conhecimento lá de fora cá para dentro. Não é? Mais ou menos assim, coisa. Quanto mais árbitros houver nacionais, melhor. Agora, internacionais, melhor ainda. O que é que eu quero dizer com isto? É que atualmente temos, vou mandar assim o número para o ar, atenção, no ativo, ou seja, estão neste momento, eu sei que há aí malta lá de cima, que estava num projeto, neste momento não estão, que arbitravam provas, sem contar com essa malta que não está neste momento a arbitrar. Devemos ter quê? 3, 4 árbitros entre organizações, 5, já arrebentar as costuras. Internacionais, que eu saiba, só 2. Eu ia dizer um, porque eu sei que alguém foi contigo. Foi o Miguel Vicente, e um grande abraço, e o Paulo Leal também. Eu lembro-me de ter visto assim uma coisa, e até fiquei bastante contente de ter visto aí a cru, entre aspas. E o não menos importante, o André Miranda, também
também foi representar Portugal na arbitragem em Inglaterra. A Holanda, o Vicente foi o único português que foi arbitrar. Agora, claro que quantos mais nacionais houvessem, melhor. Internacionais, como disseste bem, conseguem trazer mais bagagem, mais experiência, mais aprendizagem para fazer mais e melhor cá em Portugal. Exatamente. Claro que sim, que deveríamos ter mais. Claro que sim. Temos aqui o Left Tap. Vale, grande abraço também. Eu mando um abraço para toda a gente. Não achas que é fundamental credibilizar mais as provas seguindo as regras existentes? Isso foi falado no último live que a gente tentou fazer. Tentou. Mas explica o porquê e porque é que às vezes, e falámos um bocadinho sobre essas abébias que às vezes se dá. Sim. É assim, ele tem toda a razão no que está a perguntar e a afirmar, que é, sim, devemos credibilizar e devemos exigir que as regras sejam cumpridas. Eu compreendo que, sendo nós, não é meia dúzia, mas pronto, numa expressão, dizer o que somos poucos atiradores, se as organizações começam a entrar de forma muito rígida com os atiradores, espantam-os e espalham-se e eles podem acabar por não voltar. Eu conheço casos desses, de um atirador que lá em cima, não me recordo em que prova, também falámos isso no live, que foi desclassificado. Eu não me lembro se bem ou não, mas foi desclassificado. E pá, até era um atirador que tinha aparecido do nada, e pá, o rapaz até tirava bem, sim, sacou o terceiro lugar na primeira prova. Mais apareceu. Ficou lixado com aquilo e depois, sim, ele próprio diz que não vai mais, porque foi desclassificado naquela prova, e eu acho que as organizações têm um bocado de receio de agirem dessa forma. Ou seja, houve ali... Aquilo é uma disciplina que é para ser levada a sério. Sim, as pessoas têm que treinar e... Eu sou de acordo. Há uma evolução. Eu sou de acordo com essa opinião e acredito que em 2020 isso vai melhorar. Porquê? Porque até agora tínhamos muitos casos de malta aparece, mas não sabe ao certo para o que é que vai. Sim. Aparece malta que vai com camuflados, ou aparece malta que vai com um porta-médicos de tecido. Faça um workshop. Não, mas manda aqui um bocadinho a brasa para cima dele. Sim, mas mesmo sem workshop, a malta que apareça para treinar comigo e que a malta que lá tiver, sim, e já vai com uma formação, já sabe para o que vai, o que é que pode e não pode fazer. E acredito que em 2020, e era bom que houvesse mais malta com o mínimo de experiência, como eu, que saiba pelo menos as regras. Quem for aquilo, não é forçosamente ser ele, sim, há outros atiradores nacionais que até se começam a desenvolver já mais ou menos também. Sim, eu mando aqui há outros atiradores que se alguém pratica, vão com essa pessoa e vejam como é que é, vejam vídeos no Facebook que já existem bastantes dentro daquilo que se faz em Portugal. Vejam como é que são as pistas nas páginas das associações que existe também. Ainda hoje eu estive a ver o rescaldo agora da prova que houve antes do Natal. Sim. Portanto, procurem esse tipo de informação, porque esse tipo de informação já começa a aparecer. Eu próprio um dia irei ter com ele para vos mostrar também do que é que se trata. Iremos também fazer, e já ficou mais ou menos aí na calha, também irei voltar aqui um dia, não em direto, mas será um vídeo gravado e editado, do tipo de pistolas que podemos adquirir na sua, por alto, não é? Para as pessoas terem noção do tipo de pistolas que pertencem a cada categoria e que tipo de pistolas é que podemos adquirir dentro do Airsoft para a prática do Action Air. Portanto, cada vez mais começa a aparecer aí mais informação, mais só falta mesmo vocês quererem e começar a praticar. Ora, André Miranda, em fevereiro, lá estaremos. Sim, já agora, em Berlim. Já agora perguntava ao Miranda se ele vai arbitrar, porque por acaso não falei com ele sobre isso, mas ele está a comentar agora que vai lá. Já agora vais arbitrar lá. E era bom
se calhar aparecer aqui um dia, falar sobre o Actionair Quem também. sabe, o André Miranda já me fez Fica o algo. convite, fica aqui o convite ele aparecer aqui um dia para podermos falar um bocadinho sobre esse tema, com quem arbitra e Claro. tem outra noção. Para quem não sabe, o André Miranda também já me fez algo deste género, Sim. mas noutros moldes, mas tipo um podcast. Por isso. À vontade, homem. Podes Por falar isso. de onde é que foi à vontade, isto não. Não, só porque como falaste ele está nesta posição, não sei que ele também já o fez super e sem problema. olha, já agora também digo, e falei com ele anteontem talvez, não me recordo ao certo, Uhum. ele também abrandou as provas cá em Portugal, deixou de atirar, ganha uma força, vê se voltas a atirar. Mas qual o motivo? Aquele motivo que foi falado para o Aleph, por exemplo? Sim. Foi por esse motivo? A falta de rigor. Exatamente, a falta de rigor nas provas. Ora, mais. Últimas provas. Ora, quando é que vai haver a prova internacional e vão mais atiradores que as últimas provas? Se é que sabes. É assim, próxima prova, fevereiro, em Airsoft Surgeon. Até se ligou aqui o computador, agora vai aqui. Tenho que falar. Em fevereiro temos o Airsoft Surgeon Championship 2020. Sim. Se vão mais atiradores, eu creio que sim. Não sei ao certo quantos vamos, mas já sei que somos mais. Quer dizer, não sei porque houve uma malta lá de cima que foi neste ano, está a acabar. Não sei se vai para o próximo, se não, mas claro, deixo aqui o apelo. Quantos mais formos, melhor. E quanto mais unidos, melhor ainda. Melhor ainda, sim senhor. Ora, André Miranda, está aqui a dizer, pessoal, vou. Portanto, André Miranda vai aparecer aqui. Isso já está carimbado. Isso já está carimbado. Ora, Pedro Fernandes, e tal um grupo de vídeos para iniciantes com regras, equipamentos e armas. Pedro, isso já existe. Existe um grupo aqui no Facebook, que é a plataforma onde estamos a falar agora, dedicado às provas de Actionair. Exatamente. Contudo, é uma coisa recente, uma partilha de treinos e conhecimentos, portanto é uma coisa que ainda está no seu crescimento inicial. Deixa-me só recordar, esse Pedro Fernandes é aquele rapaz que tu disseste? Sim, lá de cima. E é um dos administradores do grupo Tiro Desportivo Portugal. Ok. Não sei se lá estás, mas é um dos admins de lá. Deixo também já aqui lançar aqui a escala. Há muita malta aí de cima, dos lados, e tudo que é de Lisboa para cima, com algum interesse, e como é este caso, que o Pedro está a falar. Uhum. E era fixe a gente tentar organizar um treino, seja lá em cima, seja aqui em baixo eu consigo com relativa facilidade, mas lá em cima acho que era interessante se fazer com uma malta toda lá em cima, porque eu compreendo que e recebi muitas mensagens dos workshops que fiz aqui a pedirem para fazer alguma coisa lá em cima. Como devem calcular, não é fácil arranjar um espaço lá em cima, só mesmo através de alguém. Claro. E toda a logística não é tão fácil. Lá e dar e vir. Sim. Mas eu tinha todo o interesse também em divulgar a modalidade aí em cima. E também já te convidaram das ilhas também. Sim. Já agora aproveito também aqui para dar então, isto é mais um toquezinho. Mando um grande abraço para o Francisco Dutra, um presidente de uma associação nos Açores, em São Roque, que me fez o convite e irei estar em março, não sei os dias ao certo, mas a partir do dia 15 de março, irei estar nos Açores para dar palestras e falar sobre a modalidade e tentar desenvolver também a modalidade na ilha, para que lá, eu sei que vai ser sempre super complicado os atiradores das ilhas virem cá, ou nós irmos às ilhas, vai ser sempre aquele impasse, armas nos aviões, que o pessoal também se desengane que isso é tudo fazível.
Não é, armas dos aviões não dá, não. Dá, mas eu não sabia, e estivemos a falar disto há dias, no último dia que eu cá estive, estivemos a falar disso e toda a complexidade igual ao transporte de uma arma real. Sim, é exatamente igual, não há diferença nenhuma. Uma linha, o cadeado, a peritagem, tudo igual. Tudo igual. Para quem tenha dúvidas, tudo igual. Nada de bebês nem gás. O pagamento da taxa. Sim, exatamente. Tudo igual. 50 paus para cada lado. Para quem não saiba, exatamente. 50 MRs. Não há diferença. Sim, não há diferença nenhuma. O André Miranda explica que os motivos que vão ser ditos no vídeo que vai sair na próxima semana no canal do Streambial. Ok. Um abraço para eles. Um dia que se quiserem participar, também digam qualquer coisa. A gente está aqui não é para ganhar nada, mas sim para partilhar. Sobretudo eles que voltem a atirar, eu sei que eles são pelo menos 3 atiradores, salvo erro. Voltem que as organizações também precisam de ajuda, e as organizações sem os atiradores a criticar, lá está, de uma forma construtiva, sim, também não conseguem evoluir. Eu acho que também faz parte a nós como atiradores também, e deixo aqui já o exemplo do caso que aconteceu na semana passada, o Miguel Vicente, no final da prova perguntou, eu falei do que é que achei que teve mal e o que é que teve bem, e eu acho que isso é que faz evoluir, seja os atiradores, seja a organização, seja a arbitragem, seja o que for. Eu acho que deve haver aquela crítica, mas acho que se queremos mesmo ir lá fora, representar e levar a modalidade a sério, eu acho que a malta deve criticar com cabeça. Críticas construtivas. Sim, não é criticar só porque alguém esteja a fazer alguma coisa, é criticado sem sentido. Não, critiquem com sentido, façam as organizações crescerem. Quantos mais atiradores, mais ânimo eles têm também para fazer mais e melhor, mais condições têm para fazer mais e melhor. Por isso, malta, venham às provas, juntem-se, para podermos evoluir todos. Claro. Bem, pessoal, façam perguntas, alguma dúvida aqui relacionada com a modalidade, relacionada com outro tema que roça aqui o questionnaire. Sim. Agora quando é que vais fazer o próximo workshop, sabes? Não está definido. Não está definido. Tenho alguns. Neste último que fiz, tive muita malta que não por culpa minha, não conseguiu vir porque feito parvinho, fui marcar, planeei um workshop para a data de um jogo. Do evento grande. Sim. Pronto. Entretanto adiei, mas adiei outra vez para outra data do outro jogo. Por isso, Sérgio, desculpa, diz-me, acaba. Eu queria ver se em janeiro fazia alguma coisa. Vou sondar. Zona Norte? Se calhar até faço tipo uma sondagem a ver o que é que a malta. Eu até gostava de ir ao Norte, porque em Lisboa já fiz algumas coisas. Sim. E no Norte. Sim. E ao Sul, também gostava de ir ao Sul, como é lógico. Gostava de ir a todo lado para trazer mais malta, e a competição é isto. Olha, eu um bocadinho, para ser sincero, um bocadinho à pala do tiro desportivo, é que eu comecei a conhecer um bocadinho Portugal Norte a Sul. Já fui ao Porto, por causa do tiro, já fui ao Algarve, a Faro, por causa do tiro. Isso é ótimo, a gente conhecer alguma coisa. A gente vai sempre. Exatamente. Ora, regras. Pergunta o Sérgio Inácio. Regras como uniformizar? Uniformizar as regras. As regras já estão uniformizadas, a meu ver. Não estão, talvez, a ser cumpridas com o devido rigor. Como é que podemos fazer isso? Talvez já falámos, com mais árbitros. Sim. E aliás, isso foi uma crítica que eu fiz na última prova. Só por curiosidade, desculpa. Quem vai arbitrar lá fora, sim, tem algum tipo de ajuda de associações nacionais. Penso eu. É assim, eu não posso falar sobre isso porque eu não fui como árbitro, e não sei, os árbitros que foram não estão
diretamente, Sim. não estão diretamente Não, mas relacionados podia comigo, saber apesar não, a nível de Mas eu- ajudas aos árbitros, não sei se foi... Percebes? Era Sim. bom, Sim, minimamente, sim, não é? sim. Minimamente. Mas acredito que sim, porque lá está. O Miguel foi representar uma associação, Uhum. o Miranda, creio que não foi representante de nenhuma associação e o Leal também não. Por isso, Ok. Aqui agarrando um bocadinho na pergunta do João Rio, tens noção de quantas medalhas, medalhinhas, troféus grandes e pequenos é que tens para lá guardado? não sei, tenho algumas coisas, eu não gosto de... Só uma vez pus uma story com... Isto é quase perguntas a Ronaldo, pá. Com- Quantas bebês de ouro é que já conseguiste? Tá. Quantas bebês de ouro é que já conseguiste até hoje? Já consegui alguns troféus, mas mais que isso, todos eles são importantes, como é lógico, mas alguns troféus trazem melhores, não é recordações, mas melhores aprendizagens. Sim. E eu vou dar o exemplo de esta semana recebi o troféu de segundo lugar Uhum. de uma prova. Daqui, depois a última. Sim, a última do TDA. A última do TDA. Em que aquele segundo lugar se calhar vale mais que algumas do primeiro que eu tenho. Porquê? Porque foi a primeiro troféu de um segundo lugar que eu tenho que consegui perceber que foi tranquilo. Não fiquei, sou competitivo, vou sempre para o primeiro lugar, como é lógico, seja cá ou seja lá fora. Nem que seja questões, né? Sim. Nem que seja. Sou competitivo. Sim. No entanto, a forma como foi o segundo lugar, os azares que aconteceram, mas principalmente. Sim, tinhas dito que a tua réplica deixou de... Sim, partiu mal do nozzle, depois a seguir partiu-se o nozzle e depois já não deu para recuperar. Experiências, não é? Sim, mas lá está, também em Experiências. primeiro lugar ficou bem entregue. Sim. O Admiro também manda um grande abraço. Sim, sou rapaz de vista. Mas uma memória que, falando nesse segundo lugar, uma memória que me ficou marcada no campeonato do Dutch Open na Holanda, foi o grande campeão dos campeões, que é da categoria do Open e do Overall. Uhum. O puto é uma máquina que é mesmo assim. Viu a ser desclassificado, deixou tirar, agora em novembro, e a forma como ele levou aquilo foi no primeiro dia, são 2 dias de competição. Sim. No primeiro dia, o chaval desabou-lhe aquilo, caiu-lhe tudo ao chão, além da arma, caiu tudo ao chão, mas depois no segundo dia ele voltou, olha, vamos nos divertir e tal. E acho que é assim que as coisas devem ser levadas. Cometi alguns erros ali nesta prova, nestas primeiras pistas, por parvoeira. Às vezes também eu compreendo que às vezes seja aquele nervoso miudinho. Não, no meu caso foi o contrário, percebes? Controlas? Sim. Ou foi o não, agora cá já controlo melhor. Cá já consigo controlar minimamente o nervosismo e a ansiedade. Mas não foi o excesso de confiança, mas foi eu querer levar as coisas à minha maneira e não correu bem porque depois tive azar. E depois já foi tarde. depois já foi tarde, mas não estou nada arrependido e o meu lugar ficou bem entregue. E o mais importante é a aprendizagem que eu levo dali. E para a próxima. Ok, temos aqui o Pedro Fernandes a dizer que o local na zona do Porto. Sim. É uma questão de se combinarem, porque é onde ele pratica o PTPC. Sim. Há pessoas que não gostam, eu vou explicar o que é o PTPC, há pessoas que não... Como é que é? Percurso de tiro... Prático... qualquer coisa. Já nem sei agora. Agora desta não dá Já para nem contar. sei. Não dá para contar. Já nem sei. Não interessa. Mas é onde é feito a modalidade, eu vou chamar de tiro dinâmico de espingarda, lá o pessoal vai dizer não é tiro dinâmico. Sim. Estou a perceber. Ok. Portanto, ele, se quiseres, olha, está aqui, ok? É No muito Porto, bom. fala com o Pedro. Com o espaço, olha, obrigado pelo convite e certamente então iremos falar de certeza. Ora, engenheiro, vens cá, nós arranjamos o sítio, diz o André Miranda. Também vamos combinar, está a Ele é de que zona? O André Miranda é de, peraí, não é Aveiro, Só perguntas difíceis. Acho que é Arda. Confirma-me se estiver errado, mas acho que é Águeda.
Se quiserem ir para o Porto, Sim, já sim, assisti. Zona Norte, Já Zona assisti, Norte. já assisti. Falando lá na arbitragem, precisam dos problemas. Já foi falado, Sérgio, e a gente já está aqui farto de bater um bocadinho no ceguinho. Já dissemos que era bom haver mais árbitros nacionais capazes de arbitrar provas internacionais para que possam trazer o conhecimento deles para cá e a experiência em provas internacionais para as nossas provas nacionais. Portanto, isso já foi aí debatido e foi mais ou menos esse o consenso que a gente chegou. Provas de Bem, norte a sul. Sim, Era ótimo. se é assim, se tu estavas-me a falar que havia 7, mais ou menos, a nível nacional. Provas? Não, árbitro. Árbitros. Mais ou menos. Eu vou-te dizer, árbitros, o que é que há de árbitros? Se estão a exercer Exercer, sejam ou não, ativos. ou não, Sejam ativos. que sejam ativos, eu acho que 4. 4. Portanto, são 4 árbitros para andarem, se calhar, naquelas 15 provas. Calma, atenção que estou a falar 4 árbitros, sendo tipo 2 de uma organização, 2 de outra. Pois. Ok? E ainda, às vezes, pode tornar as coisas um bocado piores. Torna as coisas um bocado limitadas. Mas sim, é difícil, estou a ver que sim, que é difícil de 2 pessoas andarem durante um campeonato inteiro e isso, disponibilidade e tudo o que acarreta para essas 2 pessoas é complicado. Sim, não é nada fácil. Era bom então haver aí mais uns quantos valentes. Pessoal, mais perguntas. Informa esses, e quem forma esses árbitros para eles terem credibilidade? Ora bem, falando aqui um bocado do meu conhecimento, sei que... Aqui, eu penso, desculpa. Sim. Neste presente eu acho, e pela lógica, que eu não estou totalmente dentro do Actionair, dentro da lógica será as próprias associações, uma vez que nós não somos a região IPC Actionair. Se houvesse a região IPC Actionair, com certeza que seria o próprio IPC a reconhecer esses direitos. Não podemos falar nisso porque não somos e não é assim que é feito. Neste momento, como é que eu vejo que as coisas são feitas? Deixa-me só perguntar uma coisa. E o contrário? É reconhecido ou não? Vamos imaginar que existe um árbitro que até se forma através da zona do IPC lá fora. Ok? Sim. Esse árbitro é reconhecido cá ou não? Não acha, né? Sim. Visto nós não sermos zona, poderia... Sim, cá nunca pode ser, porque nunca pode ser reconhecido. Não existe. Quem daria essa formação às pessoas? A partida seria neste momento, eu sei que uma associação já fez uma formação, pelo menos que eu tenha conhecimento, e a qual eu participei. Fez uma formação com um árbitro conhecido, um abraço para o Paulo novamente, sobre o que é a arbitragem. Agora, do outro lado da organização, não sei se foi feito algum tipo de formação ou o que quer que seja para dar credibilidade. O que eu sei é que eles ao se proporem para arbitrarem, já têm algumas bases. No entanto, na própria prova, no pré-match, nas construções e isso tudo, tu simplesmente não vais, olha, vou arbitrar, e não vais arbitrar. Tens de dar pelo menos, digo eu não sei como é que foi, mas acredito que, pelo que eu li, tu propões-te, mas não significa que irás automaticamente exatamente fazer de range. Tens conhecimento de algum tipo de processo? Pode ser, podes não ter, isso não corresponde. Não, exatamente, não sei se assim foi, se não. Pelo que eu percebi... Já agora, se alguém esteja a ver isto, souberem como é que são formados os árbitros, façam o favor de... pelo que eu sei, ou melhor, pelo que eu percebi, quem foi arbitrar em Inglaterra propôs-se a ir arbitrar e depois lá, não sei se foi feito tipo, porque dos 4 dias foi aos 2 últimos, né? Porque os 2 primeiros é o pré-match. Não sei se foi feita uma seleção, se não, não faço ideia como é que foi. Se o Miguel Vicente ou o Miranda que teve lá a arbitrar, se pudesse explicar melhor que eu, porque sinceramente não... Miranda, queres dar aqui um lamiré aqui ao pessoal ou não? Eu sinceramente não sei como é que como é que eles foram selecionados. Certo, ok.
Ok. Neste momento já vamos com mais de 1 hora de direto. Com som, que é maravilhoso. Ninguém se queixou Com do som. Ninguém se queixou do som. Tá ótimo, Agora tá ótimo. é isto, setup, vai, Yeah. é isto. Portanto, não há qualquer tipo de problema em termos de equipamento e etc. Temos aqui neste momento 24 pessoas, já tivemos perto dos 30, se eu não estou Não errado. passámos 30, Passámos as 30. 37. 37. Até que uma hora a gente cansou o pessoal todo. Ninguém Muito quer ver isto. muito Pá. bom. Dois gajos a falarem sobre tiro e modalidades. O que é isto? Pá? Isso também é uma coisa que eu acho que só vê mesmo quem está interessado. Não, mas repara, agora enquanto o pessoal quer, que se quiser fazer mais perguntas, o tiro em Portugal, parecendo que não, ainda é uma coisa, infelizmente, Sim. muito pequena e elitista não, porque o tiro está. Eu pensei na palavra elitista, mas o tiro airsoft, ar comprimido, o tiro ar comprimido recreativo, dentro de qualquer pessoa consegue fazer, qualquer pessoa consegue estudar e praticar o tiro em Portugal. Sim. Não é uma coisa elitista, nem só para gente rica, nem nada que se pareça. Fica a promessa que iremos fazer aqueles 2 vídeos que vai aparecer no nosso canal do Tiro no YouTube. Serão vídeos gravados, portanto eu vou utilizar a plataforma, ou daqui para a frente irei começar a utilizar a plataforma do YouTube para vídeos editados e muito provavelmente vou utilizar aqui o Facebook para as lives, abordando os mais diversos temas, porque hoje estamos a abordar o Actionair. Amanhã podemos abordar alguém que seja atirador de IPSC, seja colecionador, caçador, pratica outro tipo de modalidade, como o bench rest e coisas assim. Portanto, isto é uma coisa que não é para ser só sobre o Airsoft, não é só para ser aqui, é para ser em muitos sítios. Portanto, eu vou ver aqui se o pessoal tem deixado aqui mais perguntas aqui, ou se também já quer. Ora, aí está. Quando é que vai... Quando e o que vai acontecer... Quando e que vai começar os treinos? Ou seja, quando é que vai começar os treinos? Sim. É assim, até ao final do ano também já está quase. Os treinos já começaram, amanhã vai haver treino, na parte da tarde. Se a malta quiser, pá, é uma cena muito superficial, a gente vai fazer umas pistas, não sei o quê. A partir de janeiro, a partir logo, dia 2 de janeiro, vai começar os treinos a sério. Ou seja, vai haver, da minha parte, um tipo de treino com todos os métodos, todo um treino específico para cada técnica. Estás a pensar em formar tipo uma equipa mesmo? Ou ainda vais manter muito naquele individualismo? Pronto, vai lá o pessoal aprender, vai ser uma coisa individual, quem quiser aprender. Sim. Ou gostarias de formar tipo uma coisa, não vou dizer que seja uma equipa tua, mas uma equipa, percebe o que eu quero dizer? Não, o que eu quero com isto é trazer malta, óbvio. Formar malta para o pessoal estar preparado para ir competir lá fora, para me trazer mais competitividade cá, para trazer mais competitividade à prova em si, para exigir mais rigor, mas principalmente é mesmo para trazer mais malta, para alargar os horizontes e começarmos a desenvolver a modalidade. E desenvolver a modalidade, exatamente. Mas é pá, sempre naquele núcleo de amizade, sem a parte da rivalidade, com a parte competitiva sempre, mas pá, sem a rivalidade. Daí a formar uma equipa. A competição saudável é boa. Sim, claro que sim, sem dúvida. Agora, daí a formar uma equipa, por que não? Não. Fica a ideia, porque o pessoal se afincar nos treinos, não é? Sim, claro. Até pode ser que surja a ideia de formar aí. Sim, claro que sim. Nada está descartado. Certíssimo. Vê lá e tinhas falado... Okay. Tinham feito uma pergunta antes dessa. O equipamento... o equipamento de Daniel Dias. Boas. Também não sei quem é, mas um abraço. Bem-vindo. O equipamento de Airsoft é muito caro? Não. Para a prática do Actionair? Não. É sobre aquilo? Ou gostarias, estás a falar no geral ou estás a falar na questão do Actionair? A gente vai-te responder no tema de hoje que vai ser o Actionair. Sim. Não é nada caro. Tínhamos falado. Um cinto custa à volta
15 euros. Sim, queres ir buscar um galinho para vê-los mesmo? Vai ali Eu vou lá, eu vou lá. Vai ali eu vou lá, buscar eu vou um, lá. vai ali buscar um. Traz aí um cinto aí para a gente ver, que é para eles verem mais ou menos o que é um cinto. Se possa, traz o Bruninho. O Bruninho, está aí mais equipamento ou não? Vou levar só o cinto para já. Não, se tiverem mais. Não, traz os É só porta. cortar a Estou chave. aqui, estou em porta-mecos. Yeah. Mas como não tenho aqui nenhum aberto. Mas pronto. Pronto, ok. Olha ela ver. Vamos ver se. Isto é o benefício de fazer lives diretamente na loja. É isto. verdade. O que é que vocês querem? A gente traz. É só assim. Bem, começando aqui pelo cinto. Sim. O cinto, este é da Primal Gear, talvez. É? Deixa-me ver. É. Deixa-me só ver uma coisa. Sim, É uma sim, coisa sim. que eu tenho muito com este tipo de cintos. Ótimo. O exterior é que é rígido. Sim, Eu ligo muito a isto. claro, Ligo mas muito isso a faz isto. toda a diferença. Eu ligo muito a isto. Isto é um bom cinto, para É começar. composto por dois cintos. Este obrigatoriamente tem de passar nas cosilhas Por dentro das das calças. O externo, obviamente que não. Sim. Pá, isto é um cinto super básico, faz super bem a função dele Sim. e é um cinto que custa 14,5€. Ok. E para as pessoas que não saibam, ele é um cinto rígido. Ele é um bocado em termos de aperto, porque este cinto tem mesmo a função Manter a de estabilidade. manter a estabilidade e andar com todo aquele peso da arma, do carregador, dos porta-carregadores, sejam ele 3, 4, por aí fora, outro tipo de equipamentos que o pessoal queira usar. Ele tem que ser rígido. Vou mostrar aqui, porque estava aqui um bocadinho atrás do computador. Ele é mesmo rígido para suportar o peso. Ok? E estabilidade. Exatamente. Está aí, Pá, estamos 20 a falar- paus. Está aí, 14,5€. 14,5, vendido. 14,5€. Temos um cinto de 14,5. 14,5€. Depois temos os porta-carregadores. Pá, custam à volta dos Eu vou 10 só, euros. peraí, eu vou só aqui, eu vou usar aqui, vou fazer batota e vou aqui fazer a mesma conta. Ora, Sim, portanto, sim. 14 euros, 14 mais euros. Depois os porta-carregadores custam à volta de 10. Vamos pôr, pá, 3. Que é o 30. Que é o obrigatório. Ok? Depois, Um coldre. um coulter. Temos de comprar um coulter, depende da plataforma que E estivermos a usar, 15, mas consegue-se coulter por volta dos 15, 16 euros, talvez. 15 para fazer certo. Sim. Pronto, a partir daí temos o equipamento básico. Base. Falta só. É o que precisamos para começar a competir. Sim. Agora precisamos de uma arma. Podemos competir com uma arma. Pá, 100 euros. Podemos competir com uma arma, uma Glock 23 que toda a gente conhece e já usou garantidamente, que custa 50 euros. Não podemos. Para começar é isto. Sim, sim. Para começar é isto. Como podemos comprar uma Tokyo Maru, uma Goldmanch de 200. Por isso, entre os 50 e os 200 temos inúmeras escolhas que podemos fazer conforme o gosto, conforme a estética da arma, conforme a nossa empunhadura, o que é que estamos mais habituados ou não, ou mesmo com o que já usamos no... A contar por baixo, talvez 150 euros. Sim, 150 euros e bebês e gás. sim. Já agora falámos disso no último live, Uhum. da quantidade. Foi o Luís Costa, praticante. Estamos mesmo aqui. Podes trazer, traz-te para aqui que a Estamos mesmo gente aqui. mostra, para o pessoal ter noção das garrafas pequenas e das garrafas grandes, o que é que atrás de jogos maiores. Também não é por menos umas bebês, para o pessoal ter noção do que é que a gente está a falar. Nem toda a gente está sensibilizada Sim, com o Airsoft, sequer. É assim, Ora, portanto, este aqui é um kit, digamos assim, de bebês, que é as munições para a malta que vem do tiro real. sim, estamos a falar que isto é um pacote com... Isto tem 1 kg Isto é 1 kg. e tem sensivelmente, Aqui não diz? eu acho que é quantidade, talvez, 3.570. 3.500 bebês. Portanto, 3.500 bebês, feito um preço que se calhar Isso são 13 euros. 13 euros. 13 euros, 3.500. 3.500 disparos, ok? Depois precisam do gás, porque 750 ml. não é uma arma que funciona a gás, uma réplica neste caso, Sim, funciona a gás, não é elétrica, portanto tem que ter um agente propulsor, exatamente. que é aqui o gás. Há vários tipos de gás, há vários tamanhos de latas, há vários custa à preços. volta dos 8 euros. É o que não falta para aí, é gás e exatamente. Por isso, Não fizeste lembrar do Yuri. Gás! basicamente, estas Pronto. bebês São os consumíveis que há, é isto.
O resto fica, vocês vão ter que comprar é isso, pessoal. Já agora, falando só um bocadinho da durabilidade, Sim. dependente muito do treino, mas por exemplo, este saco de bebês é capaz de dar para 2 semanas, depende, 2 semanas a treinar quanto? a treinar tipo 3 vezes por semana. Sim, sempre treino Sim, seco, não- treino com tiro, treino com, pronto, eu sei que Sim, isso mas varia. pronto, um varia treinador que dê tiro 3 vezes por semana, imagina a segunda, a quarta e a sexta, é pá, um saco de 3.500, pá, 2 semanas. 2 Ou semanas. seja, 13 euros por Ok. 2 semanas, Ok. mais uma lata de gás. Ora, por então, semana. está aqui o próprio tiro-a-tiro. não sou eu sozinho. Pronto, Eles andam aí. há sempre Eles uma boa andam aí equipa por escondidos trás. aí, uma equipa gigantesca. uma coisa gigantesca por trás. De não se esquecerem de subscrever o nosso canal do YouTube, que é bastante importante. E aqui fazerem gosto. Aqui o sininho ou o badal, como diziam um certo alentejano, como dizia aí um certo alentejano, ativem o badal. Porque é importante, não porque a gente pensa em ficar ricos, porque isso não vai acontecer, não porque a gente anda aqui para ganhar borlas, mas para termos um bocadinho mais de peso e cada vez mais conseguimos trazer mais pessoal aqui a partilhar a experiência deles com vocês, das mais diversas áreas, não só do Airsoft, como eu já falei há pouco, seja do tiro desportivo, da caça. Portanto, este canal serve para abranger todos esses temas e não só coisas específicas. Ora, portanto, o que achas? Tudo agora. Agora o pessoal, agora tem que esperar, que isto agora lembraram-se. Agora lembraram-se. O que achas do Trigano? Eras capaz de curtir fazer uma prova de Trigano? Já fiz não foi uma prova, foi uma demonstração, vá. Epá, gostei. Estás a falar de qual? Foi num treino que o Miguel Vicente fez, já talvez há mais de um ano. Sim. Lá para os teus lados, lá para as tuas bandas. Para as minhas bandas, sim. Epá, e ele levou a shotgun, e levou a EG dele, pá, e fez uma demonstração. Foi a primeira vez que eu fiz, não... Queres trazer aquela... Eu estava-te a ver olhar para aquilo. Vai lá buscar. Epá, deixa-me Não, tu tens que ir buscar aquilo. Vai lá buscar aquilo que é para o pessoal ver o que é uma espingarda de repetição de Airsoft, vulgo shotgun. O pessoal chama aí de uma shotgun. Portanto, ele há bocado andava a namorar isto. Ele andava a namorar uma coisa destas. Portanto, isto é uma coisa que extrai os cartuchos. Portanto, ele funciona a gás. Isto seria uma coisa bastante porreira de usar. O pessoal pode ver aqui que já tem aqui uma mirazinha. Eu vou virar isto para a câmera, está vazio, ok, pessoal? Não tenho problemas com isto. Portanto, isto é uma coisinha que eu não sei se aparece aí. Já tem aqui, dá para ver mais ou menos. Tem aqui a fibra óptica, tem aqui estas coisinhas todas. Isto é porreirinho. Tem aqui a parte da MacPool. O stippling, mas isto é de origem ou foi feito por vocês? Não faço ideia. Pronto, ok. Mas está muito tem aqui fixe, a parte de está trás muito e aqui é tudo da MacPool, sim senhora. Excelente acabamento, bom peso, que é uma coisa... Isto é porreirinho. Né? Qualquer dia eu experimento. Isso é porreirinho. Ele há bocado andava aí todo maluco com isso. Andava a namorar aquilo. Ora, vamos então continuar aqui. Portanto, não se esqueçam de se inscreverem na página do YouTube, Tiro a Tiro. Aqui também, fazer o gosto aqui na página e no Instagram, no canal Tiro a Tiro, com underscores, com os traços por baixo. Ora, Trigano, está respondido? Se entrava, para já não. Para já não entrava. Para já não entrava. Epá, assim uma prova tipo uma para coisa experimentar. recreativa para experimentar. Sim, isso faria. Agora, entrar numa competição, para já ainda não. Ok. Ora, André Miranda, quando? Está aqui as Lusíadas. Quando me juntei à modalidade em 2017 e fui fazer a minha primeira prova, assumi na altura com o Miguel Vicente que queria fazer o máximo possível para divulgar a modalidade. Obrigado, porque essas pessoas é que é importante a verem e não a verem cá guerrinhas da treta. Organizámos workshops e formações em todo o país, fomos onde nos chamaram para divulgar e ensinar o essencial da modalidade, sendo que nessas formações tiveram pessoas que também já arbitraram provas cá em Portugal. Diz-me uma coisa, André, eu por acaso um passarinho falou que há muito tempo atrás, coisa de se calhar de 10 anos, alguém lá de cima
eu não sei se teve a ver com a loja do camuflado, eu depois falo com o Pedro Pastor sobre isso, em que acho que foi os primórdios, vamos chamar assim, os primórdios do Actionair cá em Portugal, acho que foram por aí. Acho. O que é que temos aqui? André Miranda. Olha, o que a gente tinha falado sobre a arbitragem lá fora. Ok. Sim, no que toca a provas internacionais, e falando por mim, ao fazeres a tua candidatura para a arbitragem lá fora, tens que explicar qual é o teu envolvimento com a modalidade, os conhecimentos que tens, etc, ok? E depois, nos dias do pré-match, faz um estudo geral de todas as pistas e todos os pontos que poderão fazer ou não a diferença nessas pistas. Sim, senhor. Ok. Obrigado aí pela... Ok, ele praticou. Sim. Ele arbitrou, inclusive, portanto, foi um praticante que passou a árbitro. Vá, se calhar um bocadinho dos dois. Sim, mas eu acredito que ele ainda vai voltar. Volta. Volta. Ó, Luís Costa, boas, há bocado estávamos a falar de ti, sobre o custo do IPSC e o custo Um grande abraço. E o custo dos consumíveis que temos aqui. Portanto, isto são bebês, é o que o pessoal utiliza. Desculpa, está a tapar. Isto são bebês, é vendido ao saco de quilo, praticamente. E temos aqui o gás, que é o agente propulsor que eles utilizam nas réplicas. Vamos meter aqui outra vez aqui para o cantinho. Ora, Miguel Cardoso, ele está ali escondido, mas está. Ora, e senhores praticantes em Portugal e lá fora? Miguel, no IPSC a sério, Não diferencies o a sério. A sério, eu quando digo a sério, pessoal, falo com armas de fogo. A disciplina é a mesma, o rigor é o mesmo. É só tentar arranjar uma diferença, é simplesmente isso, ok? Lá fora, atenção, cá muitas mulheres a atirar, mas muitas mulheres. Dactionair. Eu ia sempre falar na Bessa. Desde que vi a Bessa a fazer aquilo, achei espetacular uma mulher andar a fazer aquilo. Sim. Não é? Mas é uma coisa que é rara, e ainda bem que... Sim, mas lá fora, pelo menos a nível da Actionair, existe muita mulher a praticar a modalidade, assim como crianças de 7 anos, 8 anos, 10 anos. Cá não podem. Pois não, mas lá há muito, eu tenho alguns vídeos que tive o prazer de pedir para filmar, para exemplificar e mostrar. Para partilhar com a malta. Por isso, Ora, podes dar a ideia à shot fazer um pack iniciante Actionair. Por exemplo, Miguel, é contigo. Ouviste, Miguel? Ora, manda um beijinho para mim. Um beijinho para o caçador. Um beijinho para a minha filha, que ela pede sempre, cada vez que eu apareço nos grandes ecrãs. Está entregue. Sérgio Inácio, cinto, coldra, porta-carregadores, bebês, gás, réplica e jantar à noite. Lá. Há coisas que não têm preço, atenção. Não, o valor que ele implica... 275? O valor que ele implica... Já com o jantar contigo. Ele já só está a falar do jantar e do... é só do jantar? Sim. É garantidamente. Só do jantar. Pois, isso é garantidamente. Menos que isto também, não é? Quer dizer... Ora, boas, Douglas. Sara Antunes aderiu. Boas, Sara. Ora, caçadeira é lá. Viste a categoria daquele equipamento? O caçador é aquele... O caçador com uma caçadeira. O caçador é aquele jogador de airsoft recreativo que a caçadeira está sempre. Depois faz jus ao nome. Sim, sem dúvida. Sim, senhor. Ora, Hugo Silva, que modelos de armas se podem utilizar? Nós vamos fazer um vídeo a posteriori. Vamos fazer um vídeo gravado, não no live. Porque as réplicas encontram-se noutro sítio em que as condições da internet não são tão boas. Portanto, nós vamos fazer de propósito um vídeo aqui na loja da Shot Zone, em que vamos falar, juntamente aqui com o Sérgio Santos, em que vamos falar mais ou menos, vamos mostrar as réplicas que existem e vamos dizer em que categorias é que elas se podem aplicar. Portanto, fica com atenção que isso... Deixa eu só fazer aqui um parênteses rápido. Ok. Todos os modelos podem entrar para a competição, exceto os que não sejam a gás, ou seja, mola ou sejam elétricos, e todos a gás que não tenham blowback. De resto, todas as armas a gás com blowback podem
Podem participar. Podem participar, digamos assim. Desde revólveres, podem? Há revólveres com... Não. Sim, Uma curiosidade. Há revólveres sim. que... Há revólveres... Lá está, é outra categoria, por isso é que eu disse, como já Sim, mas aquilo não é Blowback, aquilo é NB, aquilo é... Sim, mas os revólveres é aquela categoria que eu disse, não falava muito porque não também não estou estás dentro. sensibilizado. E estar a falar de algo que não tenho a certeza, Tudo bem, prefiro tudo bem. não fazer. Tudo bem. Mas eu ia dizer, desde uma Desert Eagle à pistola mais pequenina, se calhar, desde que seja a gás, GBB, com recoil, com recuo, podem utilizar nas provas de Actionair. Claro, se vocês forem escolher uma pistola muito pequenina, depois também vão ter uma distância entre miras muito pequeninas e etc. Sim, depois tudo vai influenciar. Vai influenciar. Depois vocês, dentro do modelo que vocês quiserem, têm que ver os prós e os contras e essas coisas todas, preços, a maneira como agarram, a maneira como vocês olham para as miras e veem se gostam, se são fáceis de adquirir ou não. Pronto, isso depois vai caber com vocês vão a uma loja qualquer e veem isso. Portanto, aqui o André Miranda está a dizer que vai voltar. Está prometido. Para não ficares triste. Está prometido. Que ele volta a ver se alguém também manda daí para fora, né? Claro, como eu também já tinha dito, pai, a ver se alguém que manda daí para fora e tu ganhas ainda mais pica, porque isso é que dá pica depois. Claro, foi o que eu expliquei há pouco, eu procuro competição para ver se a competição só faz sentido se houver competição. Claro. E enquanto estivermos no lugar, não é o caso, mas se estivermos no lugar em primeiro, onde sabemos que estamos intocáveis, isso não faz sentido. Então, quanto mais competição houver, melhor e maior a evolução entre todos os atiradores. Claro. Isso acontece em várias modalidades. Sim, praticamente em todos os esportes. Há muita gente que não quer ensinar e não quer porque tem medo que um dia alguém seja tão bom ou melhor que nós, em certos aspectos. E então não ensina. Isso. Na minha perspectiva, isso está super incorreto, mesmo por causa dessa questão de termos alguém para praticar ao nosso lado e aprendermos mais e desenvolvermos mais. Sim. Tu podes ser, e tu notaste isso, podes ser dos melhores carros. Chegaste lá fora, visto que, afinal, há certas coisas que são precisas ser limadas, não é? Sim, claro que sim. Mas, percebes? Isso faz-te melhor atirador e faz-te melhor em tudo, como atleta em si. Ora, o caçador. Comprei a CZ, não há shotguns da CZ, não há. Ora, comprei a CZ à pala de ver os vídeos do Sérgio. Tenho de experimentar. Olha, isso é um orgulho ver. Já agora, CZ, que Shadow 1, Shadow 2, P07, P09? Certeza. P09. Eu acho que era uma aí dentro. Não é uma vida. Ora mais. Como estava a dizer, é um orgulho ver este tipo de comentários. Há uma lista, está com o Sérgio Inácio está a dizer que há uma lista de réplicas que nem todas podem ser usadas. Mas isso tem a ver com as categorias ou não? Há uma lista de réplicas, nem todas podem ser usadas. Ok, se ele está a dizer isso é porque pode haver alguns modelos que, atenção, o Sérgio, que é o Buca, ele arbitrou, faz parte daqueles árbitros que eu estive a falar há pouco, que não estão com uma hora e meia. Dizes tu que isto é, desculpa. Que não, neste momento não está a fazer a arbitragem, mas é uma pessoa que sabe e procurou saber e informou-se. E se ele está a dizer que há uma lista de réplicas que nem todas podem ser usadas, eu acredito que sim. Okay. Pode haver aí algumas exceções dentro das réplicas a gás com blowback que não possam ser usadas. Ok. Tá bom. Está aqui Miguel Vicente a dizer a formação oficial para Range Officers é a IPSC. É o Actionair IPSC. Actionair IPSC é igual a DPSC, designado por Black Badge. Okay. Eu, por exemplo, tenho conhecimento que cá em Portugal se dá essa formação de Black Badge. Sim, dá-se. Isso eu também sei que... Isso às vezes até em calendário da Federação Portuguesa de Tiro aparece lá a falar sobre este tipo de formação. Ora, como não somos região reconhecida, não podemos frequentar a formação. É daquelas coisas inteligentes, não é? Como não somos, não podemos frequentar a formação, porque para seres Range Officer oficial, tens de ser atirador oficial. Pois. Lá está, é um grande impasse que existe para o desenvolvimento. É um grande impasse que existe. É o não reconhecimento de Portugal como zona
IPC Actionaire, Actionaire IPC. Exatamente. Portanto, já vamos com 1h30 de direto. É muito tempo, não é? Já falamos aqui para cenas. Está bom, está a correr bem. Fico calhar- contente que a malta esteja temos a que- interagir. E... Sim, isso é sempre bom e é para isto que isto serve. É para Sim, o pessoal poder exatamente. falar e a gente poder aqui discutir temas. Senão não fazíamos um direto. Fazíamos um vídeo gravado e tinha ali umas perguntinhas, fazia isso, Sim. olha, um beijo e um queijo, e está feito. Não, isto serve para nós todos podermos comunicar e fazer aqui um pequeno brainstorm de modo a tentar desenvolver aqui as coisas, nem que seja para conhecimento geral e dar a conhecer Exatamente. estas modalidades a outras pessoas que nunca sequer tenham ouvido falar de Airsoft. É o caso. Portanto, este canal abrange vários tipos de atiradores, utilizadores de armas, caçadores, colecionadores, atletas de tiro desportivo com armas de fogo real, atletas de actionaire. Portanto, engloba muitas coisas e isto serve precisamente para dar a conhecer tudo uns aos outros. Penso que por hoje está falado. Acho que correu sem problemas técnicos desta vez. Sim, É uma grande sim. mais-valia, não é? Sim. Queria agradecer ao Miguel porque estamos aqui na Shot Zone, ok? E ele ainda está aqui a gramar aqui a pastilha também a estas horas. Portanto, a loja está fechada connosco aqui dentro. Portanto, já são 20 para as 11, está a ficar tardíssimo. As pessoas têm a sua vida e nós também. Vamos deixar isto aqui fechado. Obrigado a todos vocês que participaram neste live, ou seja, o primeiro como deve ser. Sim. O primeiro como deve ser. Quero agradecer a todos vocês que tenham participado neste tema, que tenham apoiado aqui o live de uma forma consistente. Portanto, andamos sempre aqui em volta dos 20 e qualquer coisa, 30 Sim. e qualquer coisa, andamos sempre aqui dentro desta consistência. Vou pedir mais uma vez que não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube, deixar aqui o gosto aqui na página do Tiro a Tiro e também, se quiserem, tem a página do Instagram. Às vezes há temas que são partilhados aqui em diferentes plataformas, nem tudo é partilhado por igual. Estes lives irão haver sempre aqui no Facebook, os lives passarão a ser aqui. Os vídeos editados continuarão a ser no YouTube. O meu muito obrigado, até uma próxima. Pode ser que o Sérgio apareça aqui novamente a falar de vários temas ou mostrar o seu próprio equipamento ou coisas assim do género. Até lá, o meu muito obrigado. Já agora deixa-me só também deixar aqui umas palavrinhas de agradecimento ao canal Tiro a Tiro por mais uma vez me convidar a fazer alguma coisa para que seja benéfico para a modalidade. Agradecer também ao Miguel e à Shot Zone por disponibilizar este espaço mais uma vez. Quero agradecer também a toda a gente que tem tentado interagir e a participar neste direto e que tenham interesse, obrigado por isso, e fazerem perguntas também, tirar algumas dúvidas, porque as dúvidas nos podem ser as dúvidas de outros. E deixo também aqui um apelo para a malta que quiser treinar, quiser experimentar, mande uma mensagem, siga-me também nas redes sociais e mandem uma mensagem, a gente combina alguma coisa, estou disposto a explicar e a ajudar quem quer que seja. Por isso, pessoal, apareçam e obrigado por tudo. Ok, só para terminar, mesmo, não se esqueçam que este vídeo vai ficar disponível aqui na página do Facebook. Portanto, se quiserem, partilhem, ok? Vá, pessoal. Pessoal, obrigado. Adeus.